Glória a Deus. Os irmãos abrem suas Bíblias no livro de 2 João. Eu estarei lendo do 1 ao 3. O presbítero, a senhora eleita e os seus filhos, a quem amo por causa da verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e que estará conosco para sempre. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus. Deus Pai e Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Oremos ao Senhor. Ó Deus Altíssimo, estamos aqui, ó Pai misericordioso, para sentir a Tua presença, Senhor, para ouvir a Sua palavra, Senhor, e para que a palavra, Senhor Jesus, fique em nossos corações, ó Pai, e para que a palavra, Senhor, nos fortaleça espiritualmente. Fica com cada um de nós aqui, Senhor. Nós não viemos em vão, Senhor, porque sabemos, Senhor, que o Senhor faz maravilhas no meio do seu povo. Pai de misericórdia, nos fortaleça, Senhor. Abençoa cada família, cada jovem, Senhor, cada idoso. Fica com seus servos, ó Pai, a cada vez mais. Senhor, queremos, Senhor, sentir a Tua presença. Nos dê sabedoria e entendimento, ó Deus. Deus de misericórdia, nos fortaleça cada vez mais. Abençoa, Senhor Jesus, os ofertantes, os dizimistas, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, sua igreja, para que sua igreja, Senhor, seja fortalecida por Ti grandemente. Louvamos e exaltamos a Ti, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, neste dia de sábado, Senhor, sentir a Tua presença, Senhor, fazer, Senhor Jesus, tudo para a honra e glória do Seu santo nome. Nos abençoa, Deus amado, em nome de Jesus, amém. Neste momento, vamos para os louvores. Estarei lendo um salmo. Cantai um cântico novo ao Senhor. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. A oportunidade para apresentar o seu louvor está com o irmão Pedro. Um pouquinho para cima. Salve, amada igreja, na santa paz do Senhor. Amém. Vou cantar o hino 478 do Brado de Júbilo. Diz assim: já cansado, seguindo de noite a penar, na jornada da vida cristã, mas será para nós tão brilhante o raiar na gloriosa e feliz manhã. O que a Bíblia diz? Ser fiel até a morte, que eu te dou a coroa da vida. Então vai chegar um dia aqui nesse mundo, nós temos muita tristeza, muita angústia, muita dor, muito problema, mas Deus disse: ser fiel até a morte, que eu te dou a coroa da vida. E quando Jesus vir, vai ser alegria para todos aqueles que estiverem preparados para receber a chamada de Jesus, né? Que Deus nos abençoe e nos guarde no livro do mal. Já cansado, seguindo de noite a penar, na jornada da vida cristã, mas será para nós tão brilhante o raiar da gloriosa e feliz manhã. Findarão os pesares da vida,
quando a névoa do mal passar, há de a noite fugir ante os vivos luzir, quando o dia eternal raiar. Há tão grande mistério na trilha a seguir, o prenúncio de luta e dor, mas de nós fugiram quando os vimos luzir sua face em real fulgor. Findarão os pesares da vida, quando a névoa do mal passar, há de a noite fugir ante os vivos luzir, quando o dia eternal raiar. Mesmo que nos parece o caminho sem fim, tendo os olhos a lagrimejar, recompensa gloriosa teremos enfim, no bendito e eterno lar. Findarão os pesares da vida, quando a névoa do mal passar, há de a noite fugir ante os vivos luzir, quando o dia eternal raiar. Cantai um cântico novo ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas. Sua mão direita e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Neste momento, a oportunidade está com a irmã Mariana, para apresentar o seu louvor. Em seguida, o presbítero Moacir estará com a oportunidade de trazer a mensagem com o tema Caminhe na Verdade. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Muito bem, irmãos, quero saudar todos que é paz do Senhor, amém?
Dar graças a Deus por estar aqui na casa de Deus nesse dia, para juntos nós cultuarmos ao Senhor e meditar na sua palavra. Eu quero pedir à igreja se colocar de pé, por gentileza. Segunda carta de João, o versículo 4. Segunda carta de João, a partir do versículo 4. Fala assim a palavra do Senhor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, poderoso e maravilhoso, nosso único Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e tem nos fortalecido. O Senhor nos ensinou hoje, nesta manhã, na escola bíblica, um pouco mais. O Senhor nos ensinou através das mensagens cantadas, meu Pai, nesta manhã. E agora nós te suplicamos, ó Pai, para que o Senhor nos ensine mais um pouco, Senhor, através desta mensagem, meu Pai, que ela venha de encontro com nossas necessidades. Pai Santo e Justo, fique, meu Pai, presente no coração de cada um, meu Pai, e que teu Santo Espírito, ó Pai, nos dê condições para que nós possamos ouvir essa palavra, colocá-la em prática para a glorificação do teu nome. É o nosso clamor e súplica no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Muito bem, queridos. É uma alegria muito grande estar na casa de Deus, é uma alegria sempre ter esse momento aqui com os irmãos, né? Nós falamos aí bastante na escola bíblica do culto online. Ele é muito bom, ele é benéfico, podemos dizer também que ele é uma bênção, mas não é por uma questão de costume, mas é por uma questão de prática mesmo. Estar aqui com os irmãos, poder olhar, ver o irmão, ver a irmã, ver o jovem, ver a criança, é algo sem igual, né? Então a gente louva a Deus por estarmos aqui e também por termos essa ferramenta onde muitos dos nossos queridos não podem comparecer, mas ali também eles estão, de uma certa forma, se alimentando da palavra do Senhor, nosso Deus, o que também é muito importante. Irmãos, nos últimos tempos, nós estamos vivendo aí, isso de uma certa forma é um pouco cômico, uma geração muito sensível ao que parece, e tudo magoa, tudo machuca, e tudo é motivo de choro, de uma gritaria muito, muito grande. E a gente volta aí, não muito tempo, não vou falar, voltar séculos atrás, não. A gente volta aí de quando eu e o Vandeiro nós éramos jovens, não faz tanto tempo assim, não é possível, né, irmão? Mas, enfim, irmãos,
entendemos que a situação ela era diferente de hoje. Quando nós começamos ali na Vila Antunes, dentro da igreja, nós tínhamos um tratamento diferente em alguns casos. E não adiantava a gente levar para casa e falar, o presbítero, o diácono, o pastor falou isso comigo, porque o pai dobrava a aposta lá e a coisa ficava pior ainda. Se o pastor, você achou que ele foi firme nas palavras e você fosse denunciar o pastor na sua casa, automaticamente o pai ia falar 3 vezes mais do que o pastor falou. Então era melhor deixar quieto e ficar só com a palavra do pastor, que você estava no lucro. E olhando para essa passagem aqui, irmãos, de João, é interessante quando nós somos orientados pela Bíblia, porque muitas vezes, queridos, nós ficamos com muita dúvida de tomarmos certas atitudes. E aí a gente fala do líder, ou do pastor, presbítero, enfim. E do pai também. Talvez o pai fique em dúvida de tomar uma atitude com o filho. Será que eu fui muito firme? Será que eu fui muito duro? Será que eu não poderia ser mais maleável? E aí a pessoa, ou melhor, a fonte de um conselho real, que não vai deixar dúvida para nós na atitude que nós vamos tomar, é a Bíblia. Por isso que cremos que a Bíblia ela é a nossa regra de fé e prática. Nós não vamos tirar nada daqui, nem tampouco nós vamos nos dar ao luxo de acrescentar, mas olhar para a Bíblia, procurar compreender ela, não conforme a minha vontade, mas conforme ela é, e fazer a aplicação para a nossa vida, na nossa casa, com os irmãos. Por quê? Porque a Bíblia ela é perfeita. E não vamos nos alongar, falar todo o contexto aqui, mas nós seremos bem objetivos. João, ele nessa carta, por isso que a gente colocou lá, que hoje muitas vezes por alguma coisa se cria um pânico, que não é pânico, né? Mas é um chororô, ai, fulano falou isso, fulano falou aquilo. E João, ele é muito, as pessoas hoje poderiam falar assim, João é muito radical. Então vamos trabalhar com isso. João foi radical, irmãos. Ele não teve meias palavras. Água é água e ponto final. Goste você ou não, é água. Ah, eu não gosto, você falou que isso aqui é água, eu quero que seja suco, vinho, óleo. Ele não vai mudar, é água e ponto final. Ah, mas eu não gostei que você falou que é água, então vai ser água mesmo. Ele não abriu mão. Mas a gente entende o contexto, irmãos. João trata essas pessoas, ou a sua igreja, e a gente pode até pensar assim, ele foi radical. Não foi, irmãos. João agiu assim por amor à palavra. A palavra de Deus. João agiu assim por amor à sua igreja, aos seus liderados. Porque ele não queria ver ninguém indo para o inferno. E sempre que a gente usa muitas vezes a expressão a ir para o inferno, a gente sabe que é uma expressão dura. E nós já até comentamos aqui uma vez na mensagem na escola bíblica, mas nós vamos falar que se você não for para o céu, você vai para onde? Tem a terceira via? Na política tem. O pastor esse dia estava até comentando, a gente estava falando isso, ele falou assim, que estão criando aí a quarta via, né? Isso na questão religiosa. E não tem, irmãos. Quando a gente olha para a Bíblia, o que Deus fala? O que Deus colocou diante de todos nós? A morte ou a vida. Só isso. Morte, inferno, vida, né? Ou a vida. Ou seja, você ser salvo e ir para o céu. Ir para a glória com Deus. Só isso aí. Não tem mais nada fora disso.
Ah, mas falaram lá, falaram aquilo ali. É aquela questão, deixa falar. Mas a Bíblia ela vai nos orientar que nós temos que andar de acordo com a sua palavra. Muito bem. Hoje, na igreja, eu não falo da nossa igreja somente, eu falo da igreja como um todo, das pessoas que servem a Deus, das pessoas que se esforçam para buscar ter uma comunhão verdadeira com Deus, e não são poucas, são muitos que buscam isso, são muitos. Hoje nós sofremos muito, de várias formas, mas aí quando nós voltamos séculos, olhando para a Bíblia, nós vemos os mesmos problemas, os mesmos perrengues, os mesmos ataques que a igreja sofre hoje, sofrendo lá. Aí nós pensamos assim, poxa, então essa luta vem de longa data? Vem, irmão, vem de longa data, de muito longe. Então eu não posso aqui entrar no campo do vitimismo e falar assim para o pastor: ah, pastor, hoje está tão difícil, por isso que eu vou ficar em casa. O pastor vai falar: rapaz, você tem que crescer um pouco mais, mentalmente, né? Fisicamente esquece, né? Mentalmente, você tem que se alimentar mais da Bíblia. Para com isso. Por isso, irmãos, João ele escreve para a sua igreja e ele está orientando essa igreja a não se envolver com as fábulas, com as mentiras, com os enganos, com os hereges, com tudo aquilo que, olhando externamente, você fala assim: poxa, que coisa legal, que coisa bonita, mas no fundo não é nada legal, não é nada bonito, não vai acrescentar nada na sua comunhão com Deus. Pelo contrário, vai prejudicar você. Vai prejudicar e muito. Olha só o que João ele inicia falando nessa carta: a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Então João ele inicia, e alguns teólogos, pouquíssimos, eles atribuem essa senhora eleita a uma pessoa mesmo, a uma mulher. Mas são pouquíssimos, pouquíssimos. Mas a maioria esmagadora, ou melhor, e mesmo esses que atribuem essa senhora eleita a uma mulher, eles não afirmam categoricamente. Eles deixam lá entre parênteses: olha, nós achamos que seja, né? Mas eles não falam que é. O fato é, irmãos, que quando nós começamos a ler essa carta, e ela é bem pequena, nós entendemos que, de fato, João escreve à sua igreja. João escreve para os seus. E o propósito é alertar a igreja acerca da necessidade de se viver à luz da verdade. Por isso, caminhe na verdade. Caminhar na verdade é uma das evidências de um cristão verdadeiro. Então, caminhar na verdade é uma das evidências de um cristão verdadeiro. Não estou dizendo que é a única. Quando a gente abre o leque, você vai encontrar mais evidências de pessoas realmente que são cristãos de verdade. Isto é, eles são, ou melhor, são pessoas comprometidas em caminhar na verdade. Eles não abrem mão, eles não negociam. As pessoas, ou o cristão que caminha na verdade, ele não negocia a sua fé em Cristo com nada. Ele tem foco, ele tem objetivo. Por isso, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nosso Deus, nós encontramos isso.
o apóstolo, ele escrevendo para essa igreja, para essas pessoas, para os seus irmãos em Cristo. E aí nós já falamos aqui, mas isso é apenas para repetir. A senhora eleita e a seus filhos, quem são essas pessoas? E aí, conforme nós já falamos, alguns falam que essa senhora eleita pode ser uma pessoa, uma mulher mesmo. Mas quando nós começamos a observar as entrelinhas, é uma igreja local e os seus membros individuais. Então é uma igreja, é um grupo de pessoas, é uma comunidade que serve a Cristo. Ali é um ajuntamento de pessoas, é uma assembleia. E aí, querido, é interessante nós olharmos para a palavra do Senhor, nosso Deus, e o apóstolo, irmãos, ele vai mostrando para nós que a verdade, ela é valiosa para a igreja. A verdade, ela é valiosa para o membro, para a pessoa que serve a Deus. E aí, uma das coisas que o apóstolo ele mostra aqui para nós, irmãos, é que a base da nossa unidade é a verdade. A base da unidade dos verdadeiros cristãos é a verdade. Os verdadeiros cristãos amam uns aos outros porque estão unidos pelo conhecimento da verdade a respeito de Cristo. Eles não negociam, conforme nós falamos. Eles não abrem mão. Eles são fiéis a isso. Eles são fiéis aos ensinos. Eles são fiéis ao que a palavra do Senhor, ao que o Evangelho mostra para eles. Por isso, a nossa união, ou seja, a unidade cristã, a base dela é a verdade. E aí, só para que nós possamos ter uma noção bem clara, irmãos, fazer uma comparação aqui bem simples. Quem é pedreiro profissional e bom sabe disso. Quem não é, também tem uma noção. Quando você faz uma base sólida, firme, o que acontece com o passar do tempo? Ela começa a se desmoronar? Não. Quando você tem uma base firme, uma base sólida, ela fica. Agora, quando você tem uma base que é mais areia do que cimento, não vai longe. E aí, quando nós olhamos para a igreja de Cristo, a igreja de Deus, ela vem de longa data, irmãos, sofrendo inúmeros ataques, como sofre hoje. E João está aqui relatando exatamente isso, que a igreja lá, a comunidade lá, os irmãos ali estavam sofrendo os ataques. Mas a base dessa igreja, que é a verdade, irmãos, essa base não rompeu, essa base permaneceu firme. Por isso, João, ele traz também, irmãos, uma outra questão também, que essa verdade, ela não é algo passageiro para os verdadeiros, para as verdadeiras pessoas que servem a Deus, que servem a Cristo. João, ele relata, e aí você pode conferir aí no versículo 2 da segunda carta de João. João fala que a verdade, ela permanece no verdadeiro cristão para sempre. Por isso que quando nós falamos que a base da nossa unidade é a verdade, João traz aqui para nós também que essa verdade, ela permanece para sempre. Nós não somos verdadeiros por um momento aqui na igreja. Nós não somos verdadeiros, nós não temos
verdade por um momento, não. Ela nos acompanha. Por onde nós andarmos, essa verdade nos acompanha. Na escola bíblica, o pastor mencionou, evidentemente nós erramos, nós falhamos, nós mentimos. Mas quando nós fazemos isso, o que acontece em nós? A gente fica muito mal, irmãos. Causa um mal-estar na nossa vida. Enquanto a gente não vai lá, conversa com a pessoa, rapaz, desculpa aí, olha, eu falei aquilo ali, não era para ter falado. Nos incomoda ficarmos andando de forma errada. É evidente que erramos. Infelizmente cometemos esses equívocos, mas a gente procura solucionar rapidamente e pedir misericórdia para Deus. Senhor, me perdoa, Senhor, eu errei. E eu sempre gosto muito, irmãos, da atitude que o rei Davi tomou ali. Ele tinha cometido seus erros, suas falhas. Não estamos aqui para atirar pedra nele, mas apenas para comentar a atitude dele. Quando o profeta Natan veio e falou para ele, ele poderia ter acusado aquela mulher, falando, mas olha, profeta, a mulher foi tomar banho lá na laje, rapaz, ficou exposta. Ele poderia ter vários argumentos. Ele não teve nenhum. Se você pegar a Bíblia e ler, quando o profeta fala com ele, quando o profeta relata que ele é o homem que fez que tomou aquela atitude, ele fala, eu errei. Eu errei. E muitas vezes você vai falar com uma pessoa, a pessoa fala assim, mas você viu lá o fulano? Você está olhando só para mim? Não é só eu que estou assim, não. Tem fulano, tem ciclano, tem beltrano. Apresenta uns 10 e sem prova. Ou isso que é o pior. Não estou falando com os 10, estou falando com você. Não precisa ficar apontando o dedo para X, para Y ou para Z. Com você. É com você. Então, quando você olha para Davi, né, eu sempre me espelho muito nessa atitude nobre que ele teve, irmãos. Eu errei, pronto. E vou pagar o preço. Pagou. Foi caro, foi horrível. Mas ele pagou, ele assumiu essa responsabilidade. Por isso, irmãos, a verdade, ela é um hóspede que deve permanecer na nossa vida para sempre. Para sempre. E uma outra questão que nós olhamos para a palavra do Senhor, nosso Deus, ela vai nos mostrar, irmãos, e aí, que é isso aqui, ó, que a base dos alicerces das bênçãos cristãs é a verdade. Não que a gente esteja aqui motivando você a fazer uma troca com Deus. Senhor, eu vou ser verdadeiro, mas se o Senhor me abençoar. Não funciona assim. Nunca funcionou. Nunca funcionou. E não vai funcionar hoje também não. João mostra que a verdade, como um dos alicerces de bênçãos cristãs, a verdade que habita nos crentes e o amor são os alicerces ou condições pelas quais as bênçãos divinas são transmitidas e mantidas. Quem é que nos abençoa? Aí nós respondemos, é Deus. Quem é que me mantém um homem abençoado? É Deus. E qual a circunstância para que isso aconteça? O que Deus nos ensina sobre isso? Quando nós olhamos para a Bíblia. Por isso, irmãos, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus ela jamais vem nos iludir ou nos enganar. E eu quero compartilhar com você, irmãos, apenas um texto, e eu quero frisar aqui poucas palavras, só para a gente poder ter uma noção bem clara. O que fala lá em Deuteronômio, no capítulo 28? O que fala em Deuteronômio, no capítulo 28? E no versículo 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor,
o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Deus está pedindo obediência. Deus está pedindo que as pessoas caminhem naquilo que Ele está ensinando, naquilo que Ele ensinou, naquilo que Ele orientou. E as orientações, os ensinos de Deus não são enganosos, nem tampouco mentirosos, são verdadeiros. Então Ele está dando essa opção para o povo: olha, se mantenham fiéis ali, que vocês sempre serão felizes. Ah, mas eu moro lá no campo, você será bendito no campo. Mas eu moro na cidade, você será bendito na cidade. Ou seja, você será abençoado. Ah, presbítero, eu não quero isso não. Estou fora. É um direito que a pessoa tem. Mas, irmãos, é interessante também nós olharmos para a Bíblia Sagrada, e Deuteronômio no capítulo 28, versículo 15, fala bem assim, ó: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. É opcional. Mas aí, irmãos, falei que ia frisar aqui, é interessante, irmãos, o que Deuteronômio fala para nós. É obedecer, é ouvir a voz de quem, irmãos? Que o Deuteronômio está mostrando aqui para nós. É ouvir a voz do Senhor, é obedecer o comando de Deus, é seguir as orientações do Senhor nosso Deus. E lamentavelmente, irmãos, é justamente essa prática danosa que João está passando para os seus, para que eles se abstenham disso, para que eles saiam fora disso. Porque hoje, inclusive hoje nos nossos dias, nós temos muitos seguidores de homens, não seguidores de Deus. Quem vai pregar hoje? Fulano. Ah, eu não vou não. Eu não vou nem, né? No caso, quem assiste online, não vou nem assistir. Eu não vou nem na igreja hoje. Quem vai trazer a lição ou a mensagem? Vai ser fulano. Ah, fulano eu vou, porque fulano eu gosto. Aí o fulano sai da igreja, vai para outra, ele vai lá também, ele acompanha. Então, queridos, nós temos seguidores de homens. E João ele é bem radical nisso. Ele combate justamente isso, irmãos. Outra questão também que nós queremos colocar aqui, irmãos, Marcos relata assim, que nós temos que correr atrás onde está acontecendo os sinais? Não, Marcos não fala isso. Marcos não está falando que eu devo seguir os sinais, correr atrás deles. Você pode pegar na sua Bíblia, que Evangelho de Marcos, que está esse ensinamento aí. E nós temos isso hoje? Temos. Isso é certo? Não, isso é errado. Mas por que é errado, Moacir? Porque a Bíblia fala assim: e esses sinais seguirão os que crerem. Não é eu que vou seguir os sinais que irão me seguir. Por isso, irmãos, nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e João, ele fala que a verdade é a base da unidade cristã. João fala que a verdade, ela deve permanecer em nós para sempre. João fala que a verdade é o alicerce das bênçãos cristãs para nós. E João fala também, irmãos, que a verdade é algo a ser praticado. Aí nós olhamos aqui para o versículo 4, olha o que João relata: ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, eles estão praticando a verdade, eles não estão sendo levados
coisas que não têm coerência com a palavra. Não, eles estão andando, eles estão praticando, eles são pessoas que servem a Deus com sinceridade. Por isso, a verdade, ela é a base da unidade cristã. A verdade, ela deve permanecer na nossa vida para sempre. A verdade é o alicerce das bênçãos cristãs, e a verdade é algo a ser praticado pelo cristão, pelo homem que serve a Deus, pela pessoa que serve ao Senhor nosso Deus. E João, irmãos, ele vai fazer justamente um contraponto aqui com essas pessoas. E aí, quando você olha atentamente para a palavra de Deus, não era a pessoa de fora, era a pessoa que estava dentro, mas que saiu e estava tentando levar o restante. João fala, irmãos, que essas pessoas que estavam ali, os falsos mestres, os hereges, eles eram libertinos. João traz essa informação, que essas pessoas, eles tinham essa prática, a prática da libertinagem. E a gente foi dar uma procurada, irmãos, é tudo aquilo que está contra a vontade do Senhor nosso Deus. Isso é um exemplo bem simples, né, que o pastor mencionou. Nós temos que ter postura, irmãos. Nós temos que ter postura na nossa vida. Aí alguém fala assim, mas eu não posso colocar um short, eu não posso colocar uma camiseta regata. Tem gente que ele quer complicar a coisa, ele quer tumultuar, fica fácil, fica evidente de você ver isso. O pastor falou, então eu não posso usar short nunca. Sabe, é um perigo ficar falando isso. Sabe por que é um perigo? A gente lembra aquela voz do Éden. A gente lembra aquela voz do Éden. Então não vamos deixar aquela voz maligna ficar na nossa boca, não. Quando o pastor falar algo, fala o pastor, o presbítero, o diácono, o irmão, a irmã, a mãe, o pai, presta atenção, não fica tumultuando, fica feio, fica uma voz maligna. É claro que você vai poder colocar um short, uma camiseta regata, mas imagina eu aqui na frente, desse jeito. Então nós temos que ter isso, e é justamente isso que João combate, irmãos. Mas os libertinos aqui, esses hereges, essas pessoas ali, esses falsos mestres, eles tinham essa prática da libertinagem. E a libertinagem não é para ser praticada nem na igreja, nem em lugar nenhum, nem por ninguém, principalmente pelos homens, pelas pessoas que servem a Deus. Por isso que João fala assim, irmãos, que quando ele ficou sabendo, ele viu aquelas pessoas caminhando na verdade, ele ficou alegre, ele ficou contente. Porque ele sabia que aquelas pessoas eram pessoas cristãs, eram pessoas que tinham compromisso com Deus, compromisso com o Senhor. Olha só, em sua prática, enquanto os verdadeiros cristãos pautam suas vidas pelos mandamentos do Senhor, os libertinos não viam nada de errado em viver uma vida de pecado e desconsideravam a lei de Deus. Não. Para que isso? Para que filho obedecer pai e mãe? Para que a esposa se submissa ao marido? E não, vamos entrar aqui no mérito da submissão, que nós já explicamos N vezes, irmãos. Não estou falando de que a mulher ela é escrava do marido e ele é o senhor feudal. Não é isso, não, irmãos. A Bíblia não trata disso. Tem gente que leva para esse lado. Eu desconfio que muitos levam pela maldade mesmo, só para tumultuar o ambiente. Mas, enfim. Os libertinos, eles desconsideravam a lei de Deus. Para esse tipo de pensamento, se uma pessoa tem amor, pode fazer o que quiser. João mostra exatamente o contrário. Alguém que diz ter e viver o amor deve obedecer aos mandamentos. Inclusive, esse é o ensino do próprio Jesus apresentado por João em seu Evangelho. Por isso, irmãos, João
traz aqui, tira essa máscara deles ali e mostra para a sua igreja, fala, esse pessoal age na libertinagem. O que eles fazem, o que eles ensinam, as suas práticas não tem nada a ver com a Bíblia. E se você entrar nessa, você vai para o inferno. E aí nós já falamos aqui que não tem um outro lugar a não ser o inferno. Ou a pessoa vai para o céu, ou vai para lá mesmo. Uma outra questão, irmãos, que esses libertinos tinham, eles eram progressistas em seus ensinos. Os falsos mestres da época de João argumentavam que os antigos dogmas deveriam ser deixados de lado, que os crentes precisavam de uma teologia mais contemporânea. A doutrina apostólica professava que Jesus veio em carne, coisa que eles negavam. E aqui, irmão, nós temos, hoje nós sofremos com isso. E só vou comentar isso aqui. Suponhamos, daqui a pouco nós vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Né? Na minha época falava gelo seco, ou uma fumaça. O que aquilo vai acrescentar, irmãos, na nossa comunhão com Deus? Não quero aqui falar assim, mocinho, pelo amor de Deus, hoje você está de brincadeira, né? Mas o que se nós colocarmos aqui um fumacê aqui, irmãos, na hora da oração, vai acrescentar o que na nossa comunhão, irmãos? Nada, absolutamente nada. Mas lá fizeram, ficou legal para quem? Ficou legal para quem? Mas a gente não pode colocar um globinho ali, mocinha? Vermelho, verde, azul, roxo, sei lá, tanta cor, né? Nas boates tem aquele globo, o fumacê, mas lá atende uma necessidade. Lá atende uma necessidade. Se você que gosta de pesquisar aí, entra no site, faz uma pesquisa lá, porquê do globinho lá na boate, porquê daquela fumacinha lá e tal. Mas vamos trazer aquilo para a igreja, vamos colocar aqui. Vai acrescentar o que, irmãos? Na nossa comunhão, na nossa espiritualidade. Então, irmãos, é justamente isso que João está combatendo lá naquela época. A libertinagem, a fala que não tem nada a ver. Por isso, querido, nós olhamos aqui, e uma das coisas que João relata aqui, é que, essa questão dessa doutrina, isso é lá do tempo do meu pai, isso já perdeu a validade hoje. Não, irmãos. Caráter, dignidade, princípio, não tem prazo de validade. Ou tem? Não tem. Quando a pessoa, irmão, ela é uma pessoa honesta, se ela falar para você assim, eu te devo R$100, segunda-feira eu vou levar lá na sua casa, ele leva, irmão, porque ele tem caráter, ele tem princípio. Agora, quando a pessoa não tem, ele pode assinar vários documentos, mesmo assim o cara te dá dor de cabeça, infelizmente. Você vai acionar a justiça, você vai falar assim, meu Deus do céu, que pessoa não cega. Por isso, irmãos, essa doutrina que foi ensinada para nós pelos apóstolos, que está na Bíblia, irmãos, ela que é a verdadeira. Mas o que estão falando aí fora? Vão continuar falando, irmãos, até o dia que acabar o mundo. Mas nós temos compromisso com Deus. Nós somos pessoas que pertencem à igreja, a essa senhora eleita por Cristo. Nós não podemos deixar a coisa bagunçar. E não é de hoje, ela vem de longa data. Muito bem. A heresia dos falsos mestres era grave. Eles contavam mentiras sobre Jesus, procurando afastar as pessoas da verdade. Por isso, diante desse quadro, o cristão verdadeiro deve ser radical. E uma das coisas, irmãos, que João ele fala, se você puder, você pode olhar aí na sua Bíblia, João fala bem assim, que eles, os cristãos, deveriam tomar cuidado. Tende cuidado de vós mesmos. Os falsos mestres tinham um discurso polido, bonito e inovador, mas eram lobos devoradores, representavam intenções puras, mas estavam construindo um império para si mesmos. Eles eram enganadores. O versículo 8, irmãos, vai falar exatamente isso. Olha, tome cuidado com você mesmo. Na escola bíblica nós falamos, irmãos, nós comentamos isso aqui, os irmãos foram muito felizes em comentar isso. Como que está a sua vida?
com Deus, como que Deus está te vendo, como que Deus está me vendo. Não é como o pastor está me vendo, a gente até comentou, muitas vezes eu tenho muita preocupação em como que o pastor está me vendo, só que isso irmãos, é irrelevante. Como que Deus está me vendo? Como que Deus está me vendo? Isso é um exemplo bem simples. Deus tem que nos ver, irmãos, como Ele viu Jó. Você viu lá o meu servo Jó? Vi. Homem íntegro, justo, ele se desvia do mal. Eu estou me desviando do mal, eu estou entrando cada vez mais nesse vulcão chamado maldade, chamado mundanismo. Então nós temos que ter essa consciência, irmãos. Nós temos que fazer esse contraponto na nossa própria vida. Por isso João fala, olha, toma cuidado com você mesmo, com você, com as suas atitudes, com os seus pensamentos, para que você não seja enganado. E aí ele fala, olha, os falsos mestres, eles são enganadores. O versículo 7 vai trazer de forma clara isso, que eles são enganadores. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo, ou seja, veio em carne. Tal é o enganador, e João chega a chamar essas pessoas de anticristo. Então, nós temos que ter isso em mente, olhar para a nossa vida e tomar justamente cuidado com os enganadores, com os falsos mestres. Uma outra questão, irmãos, que João aqui, por isso que nós falamos aqui, que João, ele foi radical, para muita gente do mimimi, João foi, irmãos. João fala bem assim, quando nós olhamos para os seus ensinos. Versículo 10. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o receba em casa, nem dê saudação para eles. Receba essa pessoa não. João é bem radical. O mal João traz para nós aquela ideia de que o mal você corta pela raiz. Quem trabalhou na roça sabe que quando você tinha lá aquela planta que ela, com pouco tempo ela tomava conta da lavoura, quando a pessoa ia com uma preguiça terrível e cortava só por cima, deixava a raiz, cortou lá, fulano, cortei, está limpinho. Você olhava assim, de fato estava, daqui a pouquinho estava lá a moita. Então, aí tem que fazer o quê? Cortar na raiz. Mas cortar na raiz dá um trabalho terrível, é lógico que dá. E João, irmãos, ele traz esse ensino para os seus ali. Olha, não receba essas pessoas, não dê o púlpito para essas pessoas, não dê espaço para essas pessoas. João tem esse cuidado, porque João tinha essa consciência, irmãos, dada por Deus, isso aí eu não tenho nenhuma dúvida disso, dada por Deus a ele, que o inferno é um lugar terrível, terrível, só que muita gente acha que lá vai ser tranquilo. João tem essa consciência, que se a pessoa ser condenada aí para o inferno, vai ser assim, de boa. Não, irmãos, João tinha essa consciência. Por isso, quando nós olhamos para os ensinos que ele traz aqui nessa carta para os seus ali, era justamente isso: não abra espaço para essas pessoas, não dê espaço. E só pontuando bem rapidamente, irmãos, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, que a gente trabalhava na Rumap, nós tivemos um problema sério com isso. Aí você pode falar assim, moço, mas não vai abrir espaço? Pode abrir espaço, mas temos que ser cautelosos, cuidadosos, zelosos, radicais mesmo. Porque imagina você abrir espaço e a pessoa passar para a igreja, você abrir a sua casa também, e a pessoa passar o ensino que vai acabar com a sua família, com seus filhos, com todo mundo. Imagina. Por isso, João, irmãos, ele está dizendo para os seus ali, olha, não receba essas pessoas, não abra espaço na igreja, na casa, não abra espaço para nada para essas pessoas. Para João, irmãos, ele aplicou de fato tolerância zero com a heresia e com os hereges. O apóstolo, aqui ele está concluindo a sua carta, e aí na escola bíblica foi puxado esse gancho, a gente montou a mensagem, a gente nem atentou para isso, mas o pastor falando ali, João relata isso aqui nessa outra carta aqui. Tolerância zero com os hereges, tolerância zero com as heresias. E aí o apóstolo conclui a carta, mesmo tendo muitas coisas para escrever, pois não queria fazê-lo por escrito,
prometendo visitar aquela igreja local e falar-lhe pessoalmente. Ou seja, na segunda carta que João fala, olha, eu tinha mais coisa para falar, ou melhor, para escrever, mas eu vou parar por aqui. Eu vou pessoalmente ir falar com vocês. Eu vou estar aí, olho no olho, tirando as dúvidas. Oh, não pode isso, não pode aquilo, mas pastor João, ou presbítero, seja lá como for, né? Que a pessoa ia se dirigir a ele, não pode filho, por quê? Porque vai para o inferno. Não pode meu filho, porque vai para o inferno. É justamente isso que João queria. Ele fala assim, eu tinha mais coisas para escrever, mas eu não vou escrever mais não, vou parar por aqui, chega isso aqui. Eu vou aí pessoalmente, eu quero estar aí com a igreja, eu quero estar aí na casa, eu quero estar aí no culto, seja lá como for, mas eu quero estar aí pessoalmente para passar com vocês todas as orientações de Deus. Isso era o que, irmãos? Era João procurando trazer a sua igreja para que a igreja ande, caminhe na verdade. Por isso, querido, nós queremos concluir dizendo assim: infelizmente, a presença de falsos mestres querendo desencaminhar a igreja não foi um problema apenas da época do apóstolo João. A igreja de Jesus, em todas as épocas, sempre teve de lidar com a heresia e com os hereges. Por isso mesmo, as recomendações de João em sua segunda carta, continuam relevantes e atuais para nós. Por causa da verdade do Evangelho sobre Jesus, passada a nós pelos apóstolos, vivamos em amor, o que não significa ser tolerantes com os falsos ensinos. O amor não pode ser usado como bandeira para compactuarmos com o erro e não confrontarmos quem precisa ser confrontado. Cristãos de verdade vivem a verdade. Cristãos de verdade vivem a verdade e lutam por ela. Em nossas igrejas locais, sejamos firmes diante de todos aqueles que torcem a Escritura. Ah, fulano falou isso aqui, puxa, mas eu não vou falar nada não, porque vai que causa um mal-estar, né? Já causou, por você não falar. Fala, pode falar. Ah, mas ele não vai gostar, deixa ele não gostar, mas fale a verdade, irmãos. João foi muito claro aqui nessa sua carta. Se você puder ter um tempo na sua casa, leia, irmãos, as 3 cartas de João. A preocupação que ele tinha, o tempo que ele disponibilizava com a igreja, irmãos. O tempo que ele ele se doava para a sua igreja. Aí eu fico me perguntando, mas por que João fazia isso? Porque, irmãos, viver com Jesus na glória será maravilhoso. Maravilhoso, irmãos. Será maravilhoso. E viver lá do outro lado por um tempo vai ser terrível, irmãos. Será complicado demais. Então, queridos, eu quero concluir dizendo assim: Jesus tem um céu preparado para mim e para minha família. Jesus tem um céu preparado para você e para a sua família. E Jesus tem um céu preparado para você e para a sua família. Não deixe as mentiras, os enganos, irmãos, ficarem brilhando e você se encantando por aquilo, não. Medite na palavra do Senhor, nosso Deus, e leve a palavra de Deus para a sua família. Por mais que você possa falar assim, presbítero, na igreja tem muito problema, eu sei que tem, e não é de hoje, não vai acabar agora também não. Eu quero dizer aquela frase assim, irmãos: o cheiro dentro da arca, por muitos dias ali, não era um cheiro legal. A gente trabalhou com gado aí, ficar dentro do curral ali é complicado, o cheiro é muito forte. Só que dentro da arca tinha vida, e fora da arca tinha morte. Por mais que você critique a igreja, fale que a igreja é isso e aquilo outro, não vou tirar a sua razão, é isso mesmo. Ela é formada de pessoas erradas, que estão procurando se acertar com Deus. Só que aqui tem vida, irmãos. Lá fora não tem vida. Então que você cuide da sua vida, cuide da sua família e caminhe na verdade do Senhor. Que Deus os abençoe.
Quero convidar a igreja a ficar de pé. Daqui a pouco mais nós iremos orar ao Senhor, nosso Deus. Vamos cantar, irmãos, para Deus o hino 455 do nosso cenário. Hino 455. Caso depois o irmão queira compartilhar o seu pedido de oração, fique à vontade, tá? Compartilhe. Caso você falar, eu queria que o pastor orasse por mim, o presbítero, nós vamos orar sim, em nome de Jesus. Amém? Nós cantemos para Deus o hino 455. Nós estamos aqui com alguns nomes em mente para nós pedirmos oração pela nossa irmã Neilde, oração pela nossa irmã Rita, oração pelo Gilmar, oração pelo Osmar, oração pela Maria Eduarda, pela Isabelle, que a nossa irmã compartilhou conosco. Então, queridos, vamos apresentar esses nomes diante do Senhor, diante do nosso Deus, e aqui fica esse espaço para você também compartilhar conosco o seu pedido de oração. Fique à vontade. Amém. Muito bem. Amém, meu Deus. Só lembrando também, irmão, nossos irmãos, nosso irmão Levi, nosso irmão Odete, compartilharam conosco, pedido de oração pelo Eliton, pela Milena e pelo seu netinho, né, o Bernardo. Então, que Deus possa abençoar essa família, nossos irmãos ali, que recebam hoje sempre a bênção e a graça do Senhor, nosso Deus. Mais algum pedido? Se não há, querido, se você puder ficar de joelho, faça isso. Vamos falar com o Senhor em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, santo e verdadeiro, seja o teu nome, Senhor, louvado, glorificado e exaltado, ó Pai, para sempre. Nós te agradecemos, ó Deus, pela escola bíblica, Senhor. Nós te agradecemos pelo momento de louvor a Ti, meu Pai, e pela palavra, Senhor, onde temos que ter o cuidado, ó Deus, de não deixarmos, meu Pai, que os enganos, tudo aquilo que é mentiroso, tudo aquilo que está faltando, Deus amado, com a comunhão com Deus,
venha dominar a nossa vida, mas que nós mantenhamos a nossa vida sempre alicerçada, sempre firmada na verdade que é o Senhor, que é o nosso querido e amado Deus. Porque isso, meu Pai, é saudável para a nossa vida espiritual. Isso é interessante, isso é relevante, meu Pai, para nós. Isso é uma evidência clara, meu Pai amado, que nós estamos, meu Pai amado, cada vez mais nos distanciando do mundo e das coisas do mundo e nos aproximando mais e mais do Senhor, do nosso Deus. Pai de infinita graça, nesta manhã, meu Pai, colocamos mais uma vez diante do Senhor a nossa irmã Rita, que ela venha a ser abençoada pelo Senhor, que ela venha a ser guardada pelo Senhor, que a sua casa, meu Pai, que a sua família desfrute da bênção, da graça e da paz do eterno e maravilhoso Deus. Abençoa sua esposa, seu irmão Enos, abençoa seus filhos, meu Pai, abençoa para que todos desfrutem da graça e da paz do eterno e maravilhoso Deus. Pai santo e justo e verdadeiro, suplicamos pelo Gilmar, pela sua esposa, a Geni, pela Daiane, ó Deus, que essa família, meu Pai, desfrute também da bênção e da graça do Senhor. Que o eterno Deus venha repreender toda a enfermidade, meu Pai, do Gilmar, e que ele, meu Pai, seja curado e abençoado no nome do Senhor. Rogamos pelo Osmar também, ó Deus, compartilhamos com a tua igreja, meu Pai, esse clamor, ó Deus, para que teu servo, ó Deus, receba a bênção e a graça do eterno e maravilhoso Deus. Que a Neude também, meu Pai, que clama a Ti, ela e a sua filha sejam abençoadas, sejam guardadas, sejam curadas, meu Pai amado, e que desfrute da bênção e da paz do eterno Deus. Oro, meu Pai, em favor também do Eliton, da Milena, ó Deus, e do seu filhinho Bernardo, ó Deus, que essa família seja abençoada, seja guardada por Deus, e que os anjos do Senhor com eles esteja e com eles permaneça, meu Pai. Oro, meu Pai, em favor do pedido de oração da nossa irmã Zilda, meu Pai, que clama a Ti, ó Deus, pela sua filha, que ela seja abençoada e guardada, meu Pai, e que as ricas bênçãos, meu Pai, a acompanhem para sempre. Apresentamos, meu Pai, a nossa irmã Cátia também, diante do altar de Deus, o clamor que ela trouxe aqui nesta manhã, ó Deus, que o eterno Pai, o eterno Senhor possa derramar a sua bênção, a sua graça e a sua paz, para que todos, meu Pai, recebam a bênção do Senhor e que nós voltemos, meu Pai, à tua casa para testemunharmos das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo, Senhor. Meu Deus, venha guardar a tua igreja, venha guardar o teu povo, Deus, para que ninguém, meu Pai, dê ouvidos, meu Pai, às doutrinas falsas, as doutrinas enganosas, as doutrinas mortais, Deus, mas que cada um, meu Pai, se mantenha firme na Tua palavra, se mantenha firme na Tua verdade, Deus, buscando fazer sempre, meu Pai, a palavra de Deus, que seja cumprida no coração de cada um de nós, que haja amor em nós, para que possamos amar, meu Pai, os mandamentos de Deus e colocá-los em prática. Pai santo e justo, se conosco, meu Pai, se com cada um dos irmãos que estão aqui, os irmãos que estarão cultuando a Ti através dessa plataforma, que também sejam guardados e abençoados no nome do Senhor. É o nosso clamor e súplica em Teu santo nome, Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Irmãos, apenas 2 recados. Hoje, às 16 horas, né, o pastor já colocou no grupo, nós iremos ter a reunião do conselho. Então a gente convida os irmãos que fazem parte do conselho às 16 horas, só lembrando, para que você possa estar aqui conosco. E também, irmãos, dia 18 de dezembro, sábado que vem, nós teremos a ceia do Senhor na parte da manhã. Venha, participe, será a última ceia do ano de 2021. Então venha participar, a gente deixa aqui o convite para você vir, marque aí na sua agenda, né? Estamos aí caminhando para o final do ano. Amém, queridos? E ore também a Deus para que Deus possa fortalecer a sua igreja, fortalecer o seu povo hoje e sempre. Amém? Peço que os irmãos curvem as suas cabeças. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós,
hoje e para todo sempre. Amém. Jesus. Glória a Deus.